Fala galera, estamos aqui em mais um episódio do nosso Luminous Cast, um podcast de adolescentes para adolescentes, no nosso terceiro episódio, que o tema é polêmicas e cancelamentos. Meu nome é Joaquim e eu tô aqui com a Sara. Oi, gente. Tô aqui com o Murilo, nosso querido professor e diretor. Oi, gente. E nosso convidado mais que especial, o Moisés, nosso professor de Sociologia. Obrigado pelo mais especial. Tô aqui nervoso na frente de vocês e vamos nessa. É isso. E o tema, como eu falei, então vou falar novamente, polêmicas, cancelamento. O Moisés que vai dar aí meio que uma aula, mas um papo descontraído pra gente. Como que funciona o cancelamento, como que funciona a polêmica. E a gente tem aqui umas perguntas com a Sara. Primeiro a gente vai deixar o Moisés falar um pouco sobre o que é isso, o que é cancelamento, por que hoje em dia tá tendo tanta polêmica. Eu acho que são dois fenômenos que, de repente, eles se cruzam. Então, a gente tem a polêmica, que é uma reação diante de certas atitudes que pode ter mais de uma resposta ou mais de um resultado. Então, a polêmica ela é fruto de uma quebra de uma convenção social. Então, posso apresentar uma polêmica aqui. Então, Palmeiras tem Mundial? Eu não entendo nada de futebol, mas eu sei que isso é uma polêmica. Então, a Terra é quadrada, a Terra é plana, a Terra... Então, eu apresento polêmicas diante de certas, vamos dizer assim, questões sociais que não têm uma convenção, que não tem uma resposta, que não tem um consenso. Então, eu acho que é isso. Então, eu acho que a polêmica é a reação de uma situação social que não tem consenso. Agora, o cancelamento, ou a cultura do cancelamento, é uma ação violenta, muito rápida e intransigente com certas situações, seja no mundo virtual, ou seja, no mundo social. Então, essa intransigência pode, vamos dizer assim, coincidir entre uma polêmica e um cancelamento. Não sei se eu consegui explicar. Mas o senhor, como professor de sociologia de um modo geral, explica a sociedade, como a sociedade funciona. E como que, o cancelamento afeta na sociedade. Porque, na época dos meus pais, pelo menos, era muito... o outro tinha um apelido ali, um apelido mais que hoje é considerado preconceituoso, essas coisas. E hoje essa liberdade de que as pessoas tinham não tem mais. E como que o cancelamento e as polêmicas afetaram na sociedade de hoje. Isso, e como que houve essa transição que nossos pais, essa geração, não tinha essa sensibilidade e do nada uma geração inteira agora é muito sensível e tudo afeta muita gente. O que aconteceu? Que interessante, né? Porque vocês estão fazendo uma crítica a vocês mesmos. Sim. Vocês estão se dizendo sensíveis e, pelo menos pelo que eu percebi, hipersensíveis em comparação a uma sociedade que vocês ouviram dizer que era menos sensível. Então é interessante essa bola aí para você levantar. Não, e aí, Murilo, não vou te colocar nessa enrascada de qual ano você é, mas eu sou dos anos 80. E quando você olha as crianças dos anos 80, eu acho que é quase um sobrevivente. Então, uma criança nos anos 80 recebia pinga do avô. Uma criança nos anos 80 andava na caçamba da caminhonete e pedia para os pais acelerar para viver uma emoção. Eu já passei por isso. As pessoas andavam sem capacete na moto. Então, eu acho que no final dos anos 80 para os anos 90, houve uma preocupação maior com as crianças, uma preocupação maior com os adolescentes, no sentido de promover, não uma redoma, mas de possibilitar que elas tenham uma vida um pouco mais saudável. Mais segura, né? Mais segura. Porque, por exemplo, eu sou alto, sou magrelo. Então, na minha época, ô magrelo, ô grilo, ou Aedes aegypti. Cara, a quantidade de apelidos para magrelo, para obeso,
é infinito. É infinito. Incomodava? Incomodava. Só que não existia nenhuma esfera de proteção. Seja uma esfera de proteção jurídica, seja uma esfera de proteção parental, seja uma esfera de proteção de amigos. Então, não é que hoje não é sensível, mas é uma sociedade um pouco mais preocupada com o outro. Agora, é um pouco mais preocupada com o outro dentro de uma determinada classe social. Porque se a gente partir para classes sociais mais subalternas, essa preocupação com o outro, ela não existe. Então, não traria para o centro da discussão dentro de uma escola essa ideia. O que é uma polêmica? O que é um cancelamento? Então, eu acho que a possibilidade de... Estou falando demais, já vou parar. Mas essa possibilidade de discutir ou tentar refletir sobre isso não tinha nos anos 80, que eu acho que deve ser a geração dos pais de vocês. O que acontece também é que é importante a gente observar nessa narrativa. Existe um pêndulo. Existe um pêndulo que trabalha historicamente em diversas situações. Então, nós partimos de uma situação de sobrevivência. Então, de fato, as crianças corriam riscos. Por exemplo, as garotas, elas eram completamente livres para ir dormir na casa dos tios, dos amigos, e muitas situações de abuso aconteciam oriundas desse tipo de liberdade. Mas aí, quando você sai de uma situação em que você toma consciência de um problema, você então toma medidas, e nem sempre as medidas elas têm o grau correto de grandeza. Então, às vezes, você ultrapassa. Então, nós, de fato, vivemos um momento de hipersensibilidade, mas oriunda de uma época de hipossensibilidade. Então, nós vivemos de um período em que as pessoas, de fato, corriam riscos. Riscos de todas as formas, até difíceis de expressar para vocês, porque vocês já fazem parte dessa geração, e o mundo de vocês, ele é comportado aqui. Mas, provavelmente, nós vamos pendular aí até atingir um equilíbrio. Então, respondendo um pouco, por que a hipersensibilidade vem de um período de hipossensibilidade? Então, até que as coisas cheguem no equilíbrio. Eu acho que é interessante perceber que agora, por causa que as duas gerações parece que sofreram um exagero, a gente muito sensível e vocês até passando riscos, existe um certo confronto que pode acontecer e é até difícil. Acho que isso entra no cancelamento, que muitas pessoas que passaram por que vocês passaram são canceladas porque é difícil vocês saírem da sua infância, onde vocês eram tratados assim e agora vocês não podem mais fazer brincadeira. E aí eu queria perguntar pra você, Moisés, como que você faz que você teve essa infância onde os professores podiam fazer brincadeiras na sala, mas agora que você é professor, você tem que tentar se ajustar e não ser cancelado na sala de aula. Como que você faz pra ter esse equilíbrio e não fazer coisas polêmicas? Eu acho que é um policiamento constante, não só como professor, mas enquanto um ser que muda o tempo inteiro. Então, a nossa identidade, ela não é fixa. Ela vai sofrendo variações e ela sofre variação de acordo com a demanda social. Então agora eu não posso mais usar esse tipo de expressão, eu quero usar esse tipo de expressão. A língua muda, a sociedade muda, então é uma exigência social na qual é difícil, não é fácil, porque grande parte das vezes falamos ou pensamos coisas que não necessariamente acreditamos nisso. Então, quer ver? E aí é um exemplo. Lugar de mulher. De repente você pensa algo que não necessariamente é aquilo que você acredita. Então, brasileiro. Brasileiro é o quê? Baiano, carioca. Se eu falo árabe, automaticamente vamos construindo adjetivos ou comportamentos que não necessariamente a pessoa reproduz ou que nós, acreditamos que ela venha fazer. Então, eu acho que esse cancelamento, essa reprodução do preconceito, do estereótipo,
faz com que nós, principalmente professor, temos que mudar o tempo inteiro. Então, eu gostaria de falar aquilo que antes eu falava. Não, acabou. E não é só o professor, é também o médico, é também o juiz, é também o operador de caixa de um supermercado. Então, eu acho que essas transformações... Dá para fazer uma correlação até com as fases do luto. Porque você, de fato, a gente sofre o impacto das mudanças sociais que vão ocorrendo. Em determinado momento, essas mudanças, embora elas sejam quase na maioria positivas, elas incomodam a gente. Poxa, mas por que eu não posso mais fazer tal brincadeira? Isso é assim. Então, a gente tem uma fase de negação em que você não expressa o comportamento mais, mas internamente você mantém aquela crença e até discute de certa forma. E aí você vem então com a fase em que você vai fazer uma negociação, você vai, mas com ele pode, comigo não pode, mas em tal situação pode, e acontece exatamente isso com os preconceitos. Você faz uma fase de negociação, depois vem a fase de aceitação, você precisa aceitar, e aí o comportamento, ele para de ser só um comportamento externo, mas para ser também um comportamento interno. A gente entende que aquilo é o melhor e aquilo passa a fazer parte da gente e a gente se constrói enquanto pessoa, enquanto a sociedade vai mudando. Então não é um processo estático, é um processo dinâmico, mas assim, vocês, e esse é o papel da juventude, vocês ensinam a gente muito. E aí, só de interromper, Murilo, aí às vezes, Sara, não é uma brincadeira, né? Então, de repente, não vou falar de geração, para um determinado grupo, aquilo é muito sério. E aí, para quem está de fora, é uma brincadeira. E aí, no momento que você ofende, rebaixa, violenta a pessoa, e a pessoa vê que ela violentou, como que ela se esquiva dessa? Foi só uma brincadeira. Então, essa ideia de brincadeira vira uma forma de desculpa diante daquilo que não é mais aceitável. E tipo assim, o senhor falando em brincadeira, essas coisas, dentro, vamos dizer, citar um exemplo aqui, formulei essa situação na minha cabeça. Dentro de uma casa, acho que todo mundo tem um tio assim, ou teve um tio assim, sempre tem aquele tio meio, vamos dizer assim, usar o termo babaca, que fala aquelas coisas que erradas, essas coisas. Aí tá num almoço de família, um tio fala que a mulher só é estuprada, um exemplo, claro, porque usa roupa curta. Aí a mulher, uma sobrinha ali, vê aquilo e fica, ele tá falando isso, então isso é isso, e ela não procura saber. Aí essa menina, ela tem esse caso de estupro, é estuprada, e ela fica com medo, porque ela se culpa pelo a roupa que ela tava usando, como ela agiu, isso interfere muito. Interfere, né? E aí, uma fala solta, aleatória, que gera um julgamento, e a pessoa que falou, de repente, ela falou aquilo de maneira muito sem reflexão, sem pensar, no automático. Não necessariamente, não estou defendendo a pessoa não, mas não necessariamente é aquilo que ela pensa. Então ela está pensando só no outro lá da rua, ela não está pensando naqueles que estão próximos. E aí, essa pessoa que é violentada olha ou relembra aquela situação do passado, não vai permitir ela se explicar. É o que eu estava comentando com a Sara antes da gente começar. Então, essa política, ou essa cultura do cancelamento, ela é sempre binária. Como as redes sociais, é sempre binário. Ou você curte ou você não curte. Ou você pega no YouTube, ou você curte legal, ou você curte não gostando. O fato de você curtir legal ou de você curtir não gostando, não interessa, meu irmão. Curtiu. Então, a hora que você olha uma coisa lá no Instagram, uma postagem, eu comento ou não comento? Então, o fato da pessoa comentar aumenta a credibilidade dela no plano virtual ou no plano da própria condição do eu. Não, postei e ninguém comentou. Não, fulano viu e não curtiu. Então, isso vai gerando uma situação onde não permite diversidade, onde não permite uma multiplicidade de questões. Ou é ou não é. E aí, grande parte, seja aí o Murilo pode nos ajudar com essa reflexão, seja da subjetividade ou seja da sociedade, as coisas não são certo ou errado, verdadeiro ou falso.
Então a multiplicidade faz muito mais parte de nós, humanos, do que essa coisa tá certo ou tá errada. Então a fala do tio tá certa ou a fala do tio tá errada? O tio é um babaca ou um tio realmente faz parte dessa geração e aí você tem que respeitar porque é a geração dele? Então eu acho que não temos uma resposta pronta e acabada e a reflexão é o que resta, sabe? Não é fácil. Assim, a política do cancelamento, essa questão do cancelamento, ela passa por pela amplitude com que as reações humanas elas acontecem. Existe uma tendência de todo ser humano de colocar uma barreira de ceticismo para se defender do que o outro pensa. Eu vou ser mais claro. Aquilo que eu chamo de eu é um conjunto de muitas coisas, entre elas as coisas que eu penso, que eu acredito, os valores que eu carrego. Quando uma pessoa fala algo para mim que não coincide com os meus valores, de certa forma eu me sinto agredido por aquilo, porque aquilo diz algo que não diz respeito a mim. Se eu me deixo modificar pela ideia nova, eu de certa forma estou deixando de ser eu. E em excesso, isso é um risco. Então é natural, é importante e é até terapêutico que você tenha uma barreira de ceticismo. Nem todo mundo vai poder entrar aqui, cara, que é um lugar muito nobre, é muito sagrado, aquilo que você pensa. Porém, algumas pessoas têm a capacidade de quebrar essa barreira. E também é natural que você cresça com isso, que você escute opiniões alheias e que você mude. Mas quando você tem situações em que você não tem conexão com pessoas e ainda assim é capaz de dialogar com elas, e nisso eu estou falando da internet, aí você abre uma porta enorme para isso que a gente chama de cancelamento, que é simplesmente discordar da opinião, ligar a barreira do ceticismo e em massa. Então uma pessoa fala algo que a maioria não concorda, e nem precisa ser a maioria, que um grande grupo não concorda. Como que essa pessoa foi capaz? Eu não estou conversando aqui na mesa de domingo com os meus familiares, onde existe conexão. Eu gosto deles, mesmo que eu fale uma bobagem enorme, e quantas bobagens a gente fala na mesa de domingo, pô, você está em casa, você está com seus amigos, só que a tecnologia nos colocou numa situação que não fomos adaptados do ponto de vista biológico. A gente não está adaptado para ouvir a opinião de alguém que a gente nunca viu, cara. Não tem conexão nenhuma. A pessoa pega, pam, fala, e você, na hora, sobe a barreira do ceticismo em grupo, e todo mundo cancela. Então, basicamente, o cancelamento é um fenômeno humano. Ele só está amplificado por causa dessa tecnologia aqui. Eu acho que essa parte que você falou da tecnologia é muito interessante, porque a tecnologia não é um lugar muito bom para se discutir coisas importantes. Principalmente porque você não vai conseguir se explicar muito bem. Que as pessoas, elas se fecham. Você fala uma coisa, as pessoas já se fecham e não escutam o resto que você tem a dizer. Eu acho que essa é uma das causas da maioria dos cancelamentos que tem, que você fala uma coisa e por falta de comunicação, as pessoas já te cancelam e você já é cancelado porque você não teve essa... As pessoas te cancelam, você nem pode mais se explicar, que elas já acham que você está dando desculpa e que você falou o que falou. E é muito interessante porque a tecnologia amplia isso mesmo. Se você estivesse em uma sala com as pessoas, você consegue falar, não, deixa eu me explicar. Mas você está ali no celular, você não vai conseguir se explicar. E tem um prazerzinho na pessoa cancelar. Existe um prazerzinho de discordar e de diminuir. O caminho mais fácil para você se sentir bem é você diminuir o outro. Então, quer dizer, se alguém fala uma coisa, gente, às vezes as pessoas falam bobagens mesmo. Fala bobagem na internet, mas aí qual é o prazer que existe em você ir lá e E aí existe um outro movimento, que é chamado prova social. Quando um critica, dá força para o segundo criticar, dá força para o terceiro. E quando milhões criticam, isso é uma reação mais ou menos como uma fissão nuclear. Aí começa uma coisa que a gente não sabe onde vai parar. Então, porque as pessoas têm prazer das unanimidades, uma crítica que é unânime. Todo mundo, fulano é uma unanimidade, ninguém gosta dele. Cara, esse é um movimento tão profundamente humano, gente, que a nossa sociedade é fundada em cima de um evento como esse. Nós contamos os anos começando a partir de um cancelamento. Nós estamos no ano de 2023, baseado no cancelamento de Jesus Cristo, que foi não só cancelado, ele foi crucificado por conta de opiniões polêmicas. É só isso. É só isso. Tanto que esse fenômeno ele é tão antigo
quanto a história dos nossos anos, não é? E agora nós temos um amplificador de opiniões. E o Murilo entrou nesse assunto, Moisés, desse prazerzinho que a pessoa sente em prejudicar a outra. Ele falou desse movimento em dominó que vai se espalhando cada vez mais. E por que a sociedade, as pessoas, gostam tanto de prejudicar as outras? Deixa eu só voltar um pouco na pergunta da Sara, porque ela... olha, tanto que a percepção, com o tempo, vai criando conceito e vai criando teoria. Então, você falou assim, Sara, na tecnologia, as pessoas não têm como se explicar, não sei se é essa a expressão correta, ela não consegue se defender. Então, quando você pega, por exemplo, o Giddens, você pega até o sociólogo, o professor de redação de vocês gostam, sabe? Bauman. Qual que é a função dos meios de comunicação de massa? É diminuir tempo e espaço. Então, quando o meio de comunicação de massa diminui tempo e espaço, ele está, vamos dizer assim, transformando, né, aquilo que é múltiplo, aquilo que, entre aspas, quase que infinito, em uma linha. E uma linha que, com uma dobra, ela se aproxima. Então, o que o meio de comunicação de massa faz? O Murilo é professor de física, qual que é a menor distância entre um ponto e o outro? Você pergunta isso para um professor de matemática, ele vai falar que é a reta. Só que o que os meios de comunicação de massa fizeram? Fizeram a dobra. Então, ele aproxima pessoas de espectros políticos, ideológicos, completamente diferentes. E ao aproximar pessoas, essa aproximação, aí te respondendo, Joaquim, ela também se dá pelo ódio. Então, a construção, que é o que o Murilo também estava falando, a construção daquilo que eu sou pelos elementos que eu não admito. Então, é muito mais fácil reafirmar a minha identidade por aquilo que eu não sou, por aquilo que eu não quero ser e por aquilo que eu não aceito. Então, como que um flamenguista reforça a sua identidade? Odiando o vascaíno, odiando o botafoguense. Então, essa identidade construída pelo ódio, ela é muito forte na internet. Porque ela vai produzir, né, um empoderamento da pessoa falando com desconhecidos, compartilhando valores, e esse compartilhamento pode ser um compartilhamento muito violento, cara. Seja um espectro da esquerda, no espectro da direita, no espectro feminista, qualquer um. Então, o ódio, ele é uma relação social. E uma relação social, quer ver uma polêmica? Uma relação social que tem um ponto escuro onde todos vão na mesma direção. Olha o nome desse conceito, que o Frei Caneca, o cara é um frei, chama de pretume. Então, é um ponto escuro onde todo mundo vai na mesma direção. Não é pretume, então tem a ver com preto? Não tem a ver com preto. Mas se faz um recorte desse no podcast, olha lá, o cara tá falando de pretume. Não é um pretume de cor, de raça, mas é de um ponto aonde se atrai a luz. Aonde se atrai a luz? Então, a corrente de opinião diante do ódio, cara, satisfaz o ego, rebaixando o outro. Então, essas coisas, elas vão se combinando, né? O ódio, a polêmica, o cancelamento e o reforço da identidade. Eu acho que não tem jeito da gente falar de cancelamento sem falar também de liberdade de expressão. E eu acho que a razão pela qual muita gente é cancelada é porque a gente não consegue, a gente não sabe o limite. Qual brincadeira será que é muito longe? Como que eu posso expressar o que eu tô sentindo sem passar dos limites? E aí essa é uma pergunta para vocês dois, que como que a gente sabe qual que é o meu limite como pessoa, até onde eu posso expressar as minhas opiniões, até onde eu posso falar? Antes do Moisés falar do ponto de vista social, de grupos maiores, eu posso falar do ponto de vista pessoal. Esses limites, eles não são nítidos, porque eles não são estáticos, nem em você mesmo, em dias diferentes. Então, e para pessoas diferentes. É provável que algumas pessoas tenham uma liberdade de se expressar para você muito diferente de outras, dependendo daquela pessoa, a afeição que você tem por ela, e em dias diferentes, conforme o seu humor, isso varia. Então, se para você isso não está nítido, imagina para aquele que está
falando com você. Então a chance de você ter um atrito é enorme. Eu quase que digo que ela é 100%. Agora, aí entram outras regras de convívio social. A tolerância. Porque você não pode lutar pela liberdade combatendo a liberdade. Você não pode lutar pela fraternidade com ódio. São coisas que são... Então, quer dizer, é claro que algumas pessoas vão de vez em quando te incomodar. Isso não significa necessariamente violência. Agora, é muito nítido quando acontece a violência e é muito nítido quando ela não acontece. Existem aspectos cinzas, assim, que são as interfaces. Nessas interfaces é discutível como você dialogar. Mas o que a gente está discutindo aqui, como combater a violência. Como existem coisas que são... a intenção da pessoa, às vezes, é violenta. Acontece. Não é tão frequente mais, mas acontece. E existem situações em que a intenção da pessoa não era violenta e você compreendeu como violenta. Acontece também. E existem situações em que simplesmente um terceiro interpreta como violência, porque às vezes eu faço uma brincadeira com você e um terceiro interfere aqui. Fala assim, mas como que você fez esse tipo de brincadeira? E muitos cancelamentos têm origem aí. Então, quer dizer, o fenômeno é complexo, então as respostas são complexas. Então, cabe aí as regras de boa convivência. Fiquei prestando atenção no Murilo e perdi a pergunta. Repete ela. Como que a gente... É muito difícil a gente estabelecer um limite. Onde que a gente... até onde que a gente pode se expressar como humano, até onde que eu posso falar as minhas ideias, as minhas opiniões. Eu acho que a liberdade de expressão, ela não é absoluta porque existe o outro. Então, aquilo que eu falo atinge o outro, ameaça o outro. Então, por exemplo, você pega a nossa situação de brasileiro e colocamos em pauta a ideia do preconceito racial. Até que ponto o neguinho é uma relação de intimidade ou até que ponto o neguinho é uma relação de rebaixar? De poder, né? E aí você vai falar, mas depende da maneira como você falou, depende da entonação da voz. Mas teve uma hora que a pessoa aceitou e achou que era uma brincadeira. E aí a mesma pessoa achou ofensivo quando essa fala foi dada pelo outro. Então, qual que é o limite? É o limite da pessoa. Ela se sente ofendida. Então, um exemplo. Ô Magrelo, meu irmão me chama de Magrelo. Então, o meu irmão é uma relação de intimidade. Agora, o meu patrão... a pessoa no supermercado, uma pessoa que é completamente, vamos dizer assim, não íntima, aquilo é uma violência. É igual de falar, menina, não, mas peraí, até que ponto que isso é ofensivo ou até que ponto que isso é uma relação de intimidade? Então, depende sempre do outro. Então, é o outro que vai dizer. Então, na dúvida, então, eu não posso falar nada? Se você pensar, Então, é o risco, Sara, que a gente tem de errar. E aí, é mais fácil errar do que acertar. Só que a política do cancelamento não permite você corrigir o seu erro. Então, se eu tenho uma relação com você, Sara, nossa, me desculpa, eu usei uma expressão sem pensar, eu realmente não acredito nisso, então, errei, fui machista, fui homofóbico, enfim, fui um babaca. Agora, na política do mundo virtual, apesar dele diminuir tempo e espaço, ele não constrói o quê? Intimidade. Porque é só na intimidade que você perdoa. É só na intimidade que você aprende junto com o outro. Então, no Instagram, cara, o que a gente aprende, cara? É dedada. E essa dedada, ela pode produzir essa identidade criada em cima do ódio. Tanto que é bom ver alguém que você não gosta se ferrando. Acho que isso que você falou de depender da pessoa e o que você falou de muitas vezes nem é a pessoa em si que ficou ofendida, é uma terceira. Que é o que entra muito nisso do cancelamento. Que quando você tá vendo TikTok, Instagram, e você vê amigos conversando,
e fala uma coisa que o outro não se importa, mas aí o que tá assistindo no Instagram se importa, isso pode gerar cancelamento. O Moisés tocou num ponto que talvez seja o ponto fundamental e que define o que é cancelamento, que é você tomar a parte pelo todo. Uma pessoa deu uma opinião. A opinião pode ser a mais idiota possível. Pode ser completamente descontextualizada. Ela podia estar dentro da casa dela, podia estar no banheiro, ela podia estar... Falou uma porcaria. Aquela porcaria foi pega de uma forma e divulgada. Aí, todo mundo que olha para aquela criatura e fala assim, uma pessoa que pensa assim deve ser isso. Então, quer dizer, a partir daquele momento, acontece um julgamento de todas as instâncias daquele ser baseado em uma opinião. E não há possibilidade do perdão. Não há possibilidade do perdão. A gente pode citar aqui um caso que, não vou defender a pessoa e nem o que ela falou, mas o monarca falou a respeito, falou uma idiotice, sem dúvida. Que devia ter um partido, não sei o quê. Tá. Isso não faz dele um cara que defende essa ideia. Isso não faz dele um cara que cometeria aquilo. Isso talvez faça dele um cara que tem pouco cuidado com as palavras. Mas só que naquele momento ele foi julgado como um cara que tá, e não tem o que se fala. E que se o cara vai a público e pede desculpa, fica mais feio. Fica parecendo o seguinte, que ele tá tentando passar pano para ele mesmo. Ou seja... Aí Murilo, Sara, Joaquim, e aí vira o comércio do cancelamento. Exato. Que aí vira uma estrutura comercial, que é o caso desse sujeito. Então você pega a construção dele, né, na empresa que ele tinha junto com o Igor, como que eles construíram aquele podcast daquele tamanho? Fazendo recortes de polêmica. Então se você odeia, não, melhor ainda, porque quando você odeia, você compartilha. Nossa, olha o que esse sujeito está falando aqui. Então ele construiu uma carreira nos meios de comunicação de massa virtual através do cancelamento. Só que agora ele pagou caro por isso. Então foi expulso da plataforma. Então antes ele achava que ele era empresário, que era dono dos meios de produção, foi expulso do YouTube. Para quem não está entendendo, a gente está falando do Monark. E aí foi para uma outra plataforma. Agora foi expulso da outra plataforma e recebeu uma multa de R$300 mil. Então esse comércio de procurar o cancelamento para ser visualizado pode ser muito perigoso. Ele andou no limite, né? Ele andou no limite o tempo inteiro. Ele andou no limite da polêmica, no limite da polêmica, no limite da polêmica. E aí muitos partidos políticos surfaram nessa onda também, de andar no limite da polêmica, de falar coisas que são pré-canceláveis. Você fica procurando o limite. Achou o limite. Achou o limite algumas vezes. Agora, isso é um fenômeno, né? É um fenômeno que você pode mercantilizar ele, mas você pode sofrer dele, porque muitas pessoas que foram canceladas, tiveram que procurar tratamento psiquiátrico, algumas... E sem volta. Sem volta. Então. E esse negócio de andar na beirada do despenhadeiro, vamos dizer assim, sempre pisando ali na quininha, uma hora a pedra escorrega, o que aconteceu com o Monark. E tipo, sempre a gente percebe isso, que a mídia, quando essa pedra escorrega e ele cai, a mídia sempre cai matando. E eu queria te perguntar isso, o posicionamento que a mídia adota sobre as pessoas que estão ali falando, se ela é um posicionamento que deveria mudar o posicionamento que eles têm, ou se eles continuam com esse posicionamento. Eu acho que tem muitos tipos de mídia, né? Tem a mídia que é a mídia urubu, vai, sabe, sobreviver da carniça. Quanto mais rebaixar o sujeito, quanto mais ele tiver na lama, mais essa mídia vai vender, mais essa mídia vai circular. Agora, tem aquela outra mídia que vai tentar politizar a situação criada por ele, que também vive da carniça. Então, ao invés de criar situações onde haja uma compreensão da realidade, fica batendo na mesma tecla sem alterar ou sem avançar dentro da discussão. Então, vai ficar julgando o comportamento do fulano e não refletindo o porquê que ele está apresentando aquilo daquela maneira. Então, a discussão é liberdade de expressão ou a discussão é dignidade humana? Porque, eu posso falar o que eu quero? Pode, para você mesmo, lá no seu quarto fechado. Agora, eu não posso falar o que eu quero aqui cheio de pessoas, cara. Eu tenho que pensar sempre na maneira como o outro vai ouvir o que eu falo. E aí, sem isso, não há vida
em sociedade. Então, o que a gente aprende desde cedo, cara? Não faça com outro aquilo que você não deseja que faça com você. É o princípio ético mais simples que uma mãe ensina para os filhos. Então, eu quero ter liberdade para ter um escravo, que foi a outra polêmica que apresentaram aí recentemente. Pô, mas você gostaria de ser escravo de alguém? A liberdade para tirar a liberdade, né? Você tocou num assunto, que foi o assunto das mídias, eu entendi as mídias maiores. O que você tem que entender, todo mundo tem que entender, é que mídia vende. Mídia vende notícia. Ponto final. Então, mídia é um negócio. A mídia, ela não é uma entidade sem fins lucrativos, não é uma entidade educativa, não é uma escola. Então, a mídia, ela tá ali por um motivo, ela quer vender. Para ela vender, ela tem que ter views, ela tem que ter likes, ou ela tem que ter pessoas na televisão lá, conectadas. Então, peraí, em última instância, a mídia precisa de atenção. Ela paga pela atenção dos outros. E então, quem é que, na verdade, escolhe o que vai assistir? As pessoas. Então, quando você pega e fala assim, mas a mídia podia dar um tratamento diferente para o cancelamento. Aí, cara, você tinha 30 canais de TV, ou sei lá, 30. Aí você pega e faz um pacto dos 30. Não falaremos a respeito de temas polêmicos e não cancelaremos. Aí um espertinho vai lançar o 31º, que vai ser o único que vai cancelar e vai ter audiência de 100%. Por quê? Porque as pessoas querem isso, cara. É da natureza humana. Então é uma coisa meio que utópica, sonhar com uma comunidade, uma sociedade que não deseja o mal do outro, principalmente se o outro for distante. Porque se o outro for próximo, você ainda tem uma coisa. Mas quando é distante, o cara que está lá não sei onde, meu amigo, eu não vou nem falar a palavra aqui, se vira lá. Por quê? Porque é da natureza humana. Então a gente tá compreendendo aqui que existem questões que são biológicas, psicológicas, que se refletem em situações maiores como essa. Quando você convive em grandes grupos, você é um monte de serzinho biológico cheio de complicação, convivendo em grupo e com desejos nem sempre confessáveis. Basicamente é isso. Eu queria falar também, você começou a falar de caminho sem volta até para a pessoa cancelada. E eu queria perguntar para vocês dois quais que são as consequências, tanto na vida profissional quanto na saúde mental da pessoa cancelada. Que, por exemplo, eu já vi professores, né, sendo cancelados por coisas que eles falaram e eles têm que mudar de estado e não conseguem mais emprego. Isso afeta muito a vida da pessoa, tanto a saúde mental quanto a vida dela. E eu queria saber mais sobre essas consequências. Aí o Moisés vai dar a opinião dele agora, mas assim, aí você tem dois aspectos. Você tem o aspecto do cara que hypa nisso. Então, você tem o influencer, que eu poderia citar um outro nome, por exemplo, Ítalo Marcilli, que é um psiquiatra. Cara, ele só vai nos temas polêmicos. Ele só vai. Ele é capaz de abrir uma live às 5 da manhã para rezar a Ave Maria e o Pai Nosso. Pô, um psiquiatra rezando na internet, mas ele gera movimento através da polêmica. Então, você elege um inimigo comum. A indústria farmacêutica. Eu vou bater na indústria farmacêutica porque está enganando vocês, está não sei o quê. Beleza, então você tem um inimigo. Aí você bate no inimigo, forma uma comunidade e bota seus soldados para ir. Então, esse é um jeito de gerar movimento, gerar engajamento, gerar senso de comunidade. É através de polêmica, através de só cancelando o outro. Não sendo. E de vez em quando ele toma um cancelamento também, mas faz parte do jogo. Mas tem a pessoa que é como nós, que está aqui na vidinha dela. Vocês não vão... Eu não sei se vocês eram muito novos, mas Moisés, que vocês estão... Cara, logo que lançaram esses smartphones, teve uma onda de o pessoal filmar garotinhas novinhas em relações sexuais, fotos de nudes. Quando estava começando isso, ninguém tinha essa expertise ainda, de que podia vazar. Então tinha muita gente ingênua. Cara, mas o que teve de gente, garotas que passaram situações extremas, porque o namoradinho briga, os primeiros foram esses. Os primeiros casos que a internet foi usada assim, foram menininhas que mandaram fotos ou vídeos com o namorado brigou, terminou o namoro, e aí passou para os amiguinhos, dos amiguinhos passou. Aí que o pessoal começou a entender o poder disso, a exponencialidade desse meio de comunicação. Então, quer dizer,
Houveram casos de tentativas de suicídio? Sim. Houveram casos de tratamento, houveram casos de mudança de estado? Sim. Porque as pessoas se envergonharam e não conseguiram mais lidar com aquilo. Então você tem desde o cara que hypa com o cancelamento até a pessoa que não consegue sobreviver ao cancelamento. Então nesse espectro, aí vai depender muito do contexto familiar, da estrutura que ele tem, a gente chama isso de, assim, a rede de apoio que ela vai conseguir e como que ela vai, assim, se você ganha tempo e vê que o cancelamento também é muito rápido, ele sobe e desce, então a pessoa tem um período de crise muito intenso em pouco tempo, depois ela acaba, se ela passar daquele momento, então aí vai depender de alguns fatores individuais e fatores do grupo que compõe aquela pessoa, mas não dá para definir um caminho só, é um espectro de possibilidades. E aí dentro desse, vamos dizer assim, dessa percepção que você apresentou de alguém que consegue lidar bem com a situação, de repente vender algo diante do cancelamento, mas grande parte das pessoas eu acho que tem suas vidas destruídas. Antes de vir para cá, eu estava olhando algumas situações de cancelamento nos Estados Unidos, e um dos primeiros booms de cancelamento foi com um trabalhador de túnel que fazia resgate de carro em túnel nos Estados Unidos, e ele ficou 32 horas trabalhando. E aí saiu de casa, parou num semáforo e estava estalando os dedos. E aí alguém tirou a foto dele com a mão para fora, estalando os dedos. E começou a ofender ele, sem ele saber o que aquilo significava. E ele reagiu. E aí essa foto da mão dele, nossa, caiu na internet, junto com um carro que ele estava na empresa, e ele estava fazendo aquele sinal que no Brasil a gente considera como um sinal de ok. Só que aquele sinal representava um grupo nazi-fascista nos Estados Unidos de extermínio de negro. Ele não sabia. Mas aquele gestual, naquele momento, indo para a internet, o patrão olhou o carro da empresa, não deu nem possibilidade dele explicar que ele não sabia o que era aquele gesto. Fatal. Fatal. E aí o Giddens, que é um sociólogo britânico, ele usa uma expressão para explicar essas redes sociais hoje: a internet é eterna. Então, que é o que esse americano sofre. Se você colocar o nome dele lá no Google, vai estar. Então, nunca mais você vai tirar aquilo. Então, como é que você vai ser contratado? Pega um caso de um professor que, de repente, enfim, foi cancelado. Ou então qualquer outro tipo de profissional. Se o nome desse sujeito está na internet, está conectado, seja foi racista, foi machista, defendeu, enfim, qualquer aspecto que hoje não é mais considerado aceitável, nunca mais ele vai ter uma vida comum. E aí entraríamos numa outra discussão, politicamente correto, sabe? Então, nada é simples, né, na esfera social. Sim. E uma outra pergunta que ficou martelando muito na minha cabeça da Sara, quando a gente estava formulando as perguntas, era em relação à religiosidade. Que, tipo, na aula do senhor, o senhor tava falando de ação social, não lembro se era isso mesmo, e colocou uma frase no quadro, todo mundo tava ensinando a escrever uma frase no quadro. Todo gay é pecador, que era o exemplo. E entrou nisso. E o senhor falou no final que, do ponto de vista pra Bíblia, claro, o gay, ele é pecador, porque na Bíblia fala que o homem foi feito pra mulher e a mulher foi feita pro homem. Eu queria que o senhor explicasse um pouco melhor sobre isso. Peraí, vamos contextualizar. Ele quer te cancelar. Moisés, foi bom trabalhar com você. Não, tem uma contextualização. A aula era uma aula que a gente diferenciava estereótipo, preconceito e discriminação. Então, gay é a ideia de uma pessoa que tem relação ou que gosta de uma outra pessoa do mesmo sexo. Então, são pessoas que têm relação com o mesmo sexo. Então, a homossexualidade. Então, os prazeres libidinosos. Agora, essa homossexualidade é um comportamento. E esse comportamento, ele pode ter interpretações diferentes. Então, olha a diferença. Gay é doente. A expressão doente
é uma expressão que ela está condicionada a um atributo científico, filosófico, técnico, doença. Estatístico. Então, quem que diz se é doente ou não? Quem diz se é doente ou não é a medicina, é a psicologia, é a psicanálise, são as ciências. E a ciência muda, porque o conceito, porque a ideia de conceito é a ideia de conhecimento. Então, doença é um conceito que é fruto de um conhecimento. E os conhecimentos se transformam. Quer ver? O átomo é uma partícula indivisível. É um conceito. E esse conceito expressado hoje, o átomo é uma partícula indivisível, é o quê? É um pré-conceito, porque foi refutado pela ciência ao apresentar uma outra hipótese. Então, num determinado momento da história humana ou do mundo ocidental moderno, a homossexualidade ela foi considerada uma doença. Tinha um número. CID. Sabe? Agora, hoje, a ciência não considera esse comportamento como uma doença. Então, hoje, essa expressão no Brasil é uma expressão preconceituosa. Porque o Conselho Nacional de Medicina ou o Conselho Internacional não considera esse comportamento doentio. Ponto. Agora, olha a diferença. Gay é pecador. Pecado não é uma dimensão da ciência. Pecado é da dimensão religiosa, é da dimensão da fé. E aí a gente tem duas estruturas de conhecimento muito diferentes. Porque a estrutura de conhecimento científica, ela exige comprovação. E a estrutura de conhecimento religioso, ela não exige comprovação. Então, se está na Bíblia, ou se não está na Bíblia, sim, sem ofensa, não interessa. Por que não interessa? Porque faz parte da fé. E o que é fé? Fé é aquilo que não exige comprovação. Então, se eu falar assim, ó, gay é pecador e deve arder nas labaredas, pô, é da ideia da fé. Da ideia da fé. E aí, se é da fé, é um conceito de dimensão religiosa. Tem que respeitar. Tem que respeitar. Faz parte daquela religiosidade. Agora, você não pode usar esse valor religioso para rebaixar. Eu não posso usar esse valor religioso para contratar ou deixar de contratar. A pessoa, mas como que isso vai acontecer? Não sei, cara. Não sei como que isso vai acontecer. Então, essa expressão desse jeito, o gay é pecador, dentro de determinados grupos religiosos, não é preconceito, é um valor de dimensão religiosa. Agora, como conciliar? Como conciliar? Então, de um lado, você tem um movimento LGBTQI+. Do outro lado, você tem uma multiplicidade de grupos religiosos que não admite aquele tipo de comportamento como válido dentro do grupo. Então, é um dilema. É um dilema. Então, e esse dilema exige, pelo menos deveria exigir, respeito de ambos as dimensões sociais. Seja daquele que compartilha, seja daquele que não compartilha. Agora você me pergunta, a religião muda? Muda. É uma instituição mais cristalizada, né? Porque ela se sustenta em torno de dogmas. Então eu não posso afirmar que esse valor religioso vai ser eterno, mas é um valor de um determinado grupo social. Não sei se eu consegui explicar, mas olha para você ver, gastei, 10 minutos para te explicar isso. Então não é uma situação simples. A gay é pecador, então faz parte da minha religiosidade, então vou sair, vou metralhando. Não, calma. Então, existem percepções diferentes diante de determinada situação. E olha, tanto que parece simples, né? Então, doença e pecado. São aspectos muito diferentes, porque se é uma doença, será que tem cura? Será que tem cura? Então, se é pecado, eu posso usar até uma dimensão religiosa para combater, né? Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra.
sabe? Não sei se virou mais polêmica ainda, né? Tá doido pra ser cancelado. Tá doido. Eu acho que a gente já deve estar chegando no final do nosso podcast, mas eu queria saber se vocês têm algumas dicas pra gente conviver nessa sociedade que é difícil de saber até onde que eu posso falar, saber os limites. É difícil conviver nessa sociedade que tem tanto cancelamento, tem tanta polêmica. Como que a gente faz pra não se envolver nessas coisas? Tem um autor que eu gostava muito quando eu era adolescente e assistia todos os programas dele, o Antônio Bujanra. Ele tinha um programa chamado Provocação. E toda vez que ele ia terminar o programa, ele falava assim pro entrevistado, né? Enforque-se na corda da liberdade. Então, até onde que ela pode ir? Só tem um jeito. É de você experimentar e de você errar. Agora, cuidado que a corda é curta, né? Porque não adianta você é adolescente. Falar, cuidado com as palavras. A gente sempre faz diferente da orientação dada pelos mais velhos. Então, quem sabe fazer uma pedagogia reversa, né? Agora, falando sério, Sara, acho que não tem receita, cara. Acho que não tem receita. É errando. Aprendendo na prática mesmo. Chorar, né? Aceitar que errou, aceitar que não fez o certo. Eu acho que é assim que é viver, cara. Assim, tem uma questão que você vai errar e as pessoas vão errar com você. Não é impossível você conviver em sociedade sem incomodar, porque existe uma coisa que chama afeto. Afeto é a capacidade que você tem de afetar emocionalmente o outro e de ser afetado. Então, a gente procura, e aqui é uma orientação geral, a gente procura respeitar os limites do outro. E é muito importante que, especialmente vocês, nessa idade, aprendam a impor limites aos outros. Porque vocês são jovens e muito facilmente são violados. Do ponto de vista psicológico mesmo. As pessoas, elas manipulam vocês, elas persuadem vocês. Então, aprender a respeitar e a impor respeito é importante. E aprender a pedir desculpas e desculpar, porque basicamente vai ter problema. Então, se a gente parte do princípio que vai ter problema, a gente precisa estar atento a isso, então tá bom, eu já sei que eu vou errar. Quando eu errar, eu vou lá e peço desculpas. E quando uma pessoa errar, eu percebo que ela errou porque eu também já errei, então eu vou e desculpo. Nesse tipo de situação, eu acho que talvez seja a fórmula mágica para você conviver e ir crescendo, e errando cada vez menos, mas erra sempre. Acho que foi isso. A gente falou bastante sobre cancelamento e polêmica, mas sempre tem muito a aprender, é uma questão que a gente vai aprendendo no dia a dia, com as experiências mesmo. Vocês acham que algum dia vai mudar e as pessoas vão voltar a ser... É muito difícil, mas tem umas coisas que eu vejo que as pessoas vão... Os pais delas fazem uma coisa e elas fazem o oposto com os filhos. E os filhos delas fazem o oposto. Por exemplo, muita disciplina. Toda vez que eu conheço alguém que os pais sempre estão puxando o pé e falando vai estudar e vai fazer exercício, a pessoa fala, não, com os meus filhos eu vou deixar mais leve. E aí quando os pais da pessoa deixam ela muito livre, ela sempre fala, não, com os meus filhos eu vou ser mais. Vocês acham que vai mudar essa situação das polêmicas e as pessoas vão parar de ser tão sensíveis e vão voltar a conviver mais com, sabe, essas brincadeiras e tal? Ou vocês acham que de agora em diante vai ser assim, a gente sempre vai ter que tomar cuidado com as palavras? Eu acho que, tipo assim, tem uma idealização do passado que a gente nunca viveu. Então, eu tenho uma idealização de um passado que eu não vivi. E aí eu percebi um pouco isso na sua fala. Pode ser também que eu esteja errado. Como se o melhor passou. E agora, tá ruim, vai piorar. Sabe? Que é uma perspectiva do Adorno, do Horkheimer. Então tá ruim. Vai piorar. Agora, a outra coisa é essa percepção de educação.
Então, por exemplo, você pega uma definição de educação para o Durkheim. Você não educa como você quer. Você educa como a sociedade deseja que você venha educar. Então, se o pai... Agora, nossa, eu sempre fui coagido a estudar, e agora eu vou deixar meu filho livre para tomar as decisões dele. Quem vai sofrer com isso? Você acha que vai sofrer o pai ou vai sofrer o filho? Quem sofre com isso? A minha filha tem 14, 15 anos, é ela que vai decidir o que ela vai fazer, como ela vai fazer, se ela quer fazer, o que ela quer fazer. Quem vai sofrer com isso? É a mãe Os dois. ou é o filho? Não. Entende? Quem sofre? Nossa, é muito difícil. Quem sofre? Quem vai sofrer, para o Durkheim, é o filho. Porque se você deixa o filho agir por ele mesmo, você não educou como a sociedade deseja que se venha educar. Só que esse tipo de educação é inculcar, né? Produzir na geração mais nova aquilo que está presente nas gerações mais velhas. E aí, nesse sentido, para o Durkheim, não vai haver uma transformação. Você tem uma tendência a ter esses padrões e esses valores mantidos. Agora, você tem uma outra perspectiva de educação, que é essa que o Murilo estava apresentando. Que o jovem saiba decidir sobre ele mesmo, que é a educação na perspectiva do Weber, do indivíduo aprender a desobedecer. Agora, aprender a desobedecer não é agir como se quer, mas é aprender a desobedecer quando uma ordem não tem legitimidade. Quando uma ordem não tem uma veracidade para ser seguida. Então, vou dar um exemplo. Estava dirigindo, meu pai do lado, e aí domingo, o semáforo fechou. Aí eu parei. Aí meu pai, vai Moisés, semáforo... Como é que ele falou? Domingo. Vai Moisés. Falei, pai, o semáforo tá fechado. Ele falou, mas hoje é domingo. Vai. Falei, pai, mas tem um radar. Não, já olhei, não tem não, vai. Aí eu continuei parado. Aí ele falou assim, Moisés, você é um pato. Aí eu falei assim, que é isso, pai? Pato? Moisés, você sabe que pode desobedecer e não desobedece. Então, nesse caso... Na minha leitura, você estava desobedecendo. Tava. O seu pai. Porque se eu estivesse sozinho, eu ia furar o semáforo. Não, seu pai falou vai. Seu pai falou vai. Exato. E você? Não vou. E aí, quem que eu obedeço, né? Eu obedeço o meu pai ou eu obedeço o Estado? Sabe? E aí, você tem uma sociedade onde você começa a ter ordens diferentes. Aí eu tenho uma ordem científica, eu tenho uma ordem paterna, eu tenho uma ordem escolar, eu tenho uma ordem dos amigos. Então, as instituições, elas vão impondo papéis sociais diferentes. E como lidar com isso? Então, que jeito que eu tenho que lidar na mesa de domingo? Que jeito que eu tenho que lidar com os meus amigos? Que jeito que eu tenho que lidar na escola? Que jeito que eu tenho que lidar no hospital? E aí, com o tempo, e aí pegando um pouco do Foucault, com o tempo, o que vai acontecendo com a gente? A gente vai passando por um processo de docialização. E essa docialização é uma exigência. Agora, que tipo de rumo social vamos tomar? Sabe? Pensando em sociedade. É uma sociedade que ensina uma criança ou um adolescente as regras constitucionais. Ou é uma sociedade que vai obrigar as crianças e os adolescentes a seguirem os valores sem nenhum tipo de questionamento? Então, o fato da gente estar aqui sendo entrevistado por vocês indica o tipo de sociedade que está sendo traçada. Está sendo traçada. Então, não sou eu o condutor, mas são vocês conduzindo o pensamento, apesar de eu não parar de falar. É uma pergunta que pode ser muito destrinchada, mas eu vi na internet essas coisas daquele filósofo árabe, não sei se é árabe mesmo, que fala que tempos difíceis geram homens mais fortes, homens fortes geram tempos fáceis geram homens mais fracos. E vocês dois, a opinião de vocês dois vale muito, acreditam que o tempo que a gente está vivendo é um tempo difícil e que essa geração nossa vai se tornar homens fortes
ou homens fracos, e que vai ser da próxima geração? Ai, Deus. Vai lá, Murilo. Ai, o cancelamento passou pro lado de cá. É um tempo de abundância. É um tempo de abundância. Eu não vou dizer que é um tempo fácil, mas é um tempo de abundância e é um tempo de poucos desafios reais e concretos. Em compensação, parece que todos os desafios migraram para uma esfera mais psicológica e de incertezas e da palavra que é a rainha de todas as palavras hoje, ansiedade. Então o ser humano é um bichinho que sabe que vai morrer. Ora, se o ser humano é um bichinho que sabe que vai viver, ele pega esse período de tempo que ele sabe que vai ter aqui e tenta dar um significado. E quando você não tem, na questão bélica, e quando eu falo questão bélica, não é uma guerra só. É a luta pela vida, é a luta pela sobrevivência, é a luta pelo conforto, é a luta... Quando você não tem nisso um significado para sua vida, aí você tem que criar um significado. Aí você vê um monte de cafeteria gourmet. Eu vou tomar café com gostinho de chocolate, gostinho de laranja. Eu quero tomar, eu quero comer pão de queijo gourmet, eu quero comer... Tudo é gourmetizado, tudo precisa de um... Por quê? Porque está faltando significado, sentido, porque está tudo simples, porque a questão bélica já não existe. Em gerações passadas, você tinha que... Cara, seu pai falava assim para você, você tem que estudar, porque senão você não vai ter como se manter. Quem acredita nisso hoje? Que se você não estudar, você não vai ter um emprego. Não, você pode não viver muito bem, mas cara, a gente está falando de uma época em que os pais falavam e acreditavam nisso. Se você não estudar, você vai morrer de fome. É provável que um ou outro passava fome. É provável que um ou outro. Então, era muito difícil o acesso. Então, nesse sentido, nós estamos vivendo tempos fáceis. Mas você vê que os tempos fáceis vêm trazendo, do ponto de vista psicológico, tempos difíceis. Então, doença mental, ansiedade e tudo mais. Então, não é uma resposta que tem um viés só. São tempos fáceis dentro de um sentido, tempos difíceis em outro. O resultado disso a gente vai assistir em uns 20 anos. A gente vai assistir uns 20 anos. Eu acho que é tempos fáceis dentro de uma estrutura capitalista, né? Porque, pegar o Marx, nunca vivemos tão fácil como vivemos numa sociedade capitalista. Então, vou chegar em casa, vou passar ali, vou comprar um arrozinho, tem uma linha, eu faço o arroz, eu não tenho que produzir o arroz, eu não tenho que produzir o aço que se faz a panela. Então, nesse sentido de sobrevivência para aquele que tem uma condição social financeira, é fácil. Agora, é sempre difícil para si, né? E fácil para o outro. Então, se eu desabafo um problema pessoal aqui, meu, nossa, é difícil demais. Agora, para o outro, sempre é fácil, né? Então, essa percepção de fácil e difícil, eu acho que ela muda de acordo com a situação, com a classe, volta no tema da homossexualidade. Não, para determinados grupos é muito difícil, cara. Muito difícil. E para outros grupos é inadmissível não aceitar. Então, nessa situação, são tempos difíceis. Desses valores que vão se cruzando, que vão, sabe? Ele implica num emaranhado aonde a solução ela não é mais simples. Então, a solução hoje ela é sempre complexa, ela é sempre uma teia. Então, eu acho que é cada vez mais difícil viver. É isso, acho que a gente pode encerrar então. Algum de vocês dois tiver alguma consideração final e Vamos, alguma coisa que ficou em aberto. Positiva aí, meu irmão. Você quer uma coisa Positiva, otimista? cara. Palavra aí pra quem tá... O que eu vejo de otimista nisso é justamente que vocês estão fazendo a entrevista. E vocês estão trazendo aqui a linha que está direcionando. E a gente tem que ter esperança nisso. Se você olhar, vamos pensar do ponto de vista bastante biológico, cara, a vida na Terra surgiu, do ponto de vista biológico, totalmente aleatória. E vem dando certo. Então, vem só evoluindo. Por que seria dessa geração
Poxa, essa é a geração que vai destruir tudo? Não, eu confio, cara, que tem alguma coisa em vocês aí que é o que vai trazer o novo, e o novo é para o bem. O novo é para o crescimento. O novo é para a evolução e para o bem-estar de todos nós. Então, a geração nova tem que pegar. É claro que você vê que nós estamos com a mão nas costas de vocês. A gente está dando o suporte que a gente pode dar. Mas o direcionamento é de vocês. Se não tiver essa confiança, você não confia na própria vida, pô, na sabedoria que está acontecendo. Então, eu tenho certeza que as modificações são para o bem. Apesar do pêndulo histórico, apesar de tudo, de conhecer as regras, tenho certeza que a modificação é para o bem. Então, sejam bem-vindos na direção das coisas e vamos trabalhar. É isso, galera. Esse foi o nosso podcast. Espero muito que vocês tenham gostado de tudo que o Moisés, Murilo, eu e a Sara aqui proporcionamos para vocês. Se vocês gostaram, deixe seu like aí, tanto no YouTube, tanto no TikTok, tanto no Instagram. E se vocês não gostaram, pode colocar aí no não gostei, mas por favor, deixa nos comentários o que vocês não gostaram, o que a gente pode fazer diferente, ideias de próximos temas. E é isso. Falou. Tchau. Valeu. Tchau. Pronto.